Todo mundo sabe que eu tenho um SH300, que é a minha moto que eu uso tanto para fazer os meus deslocamentos dentro da cidade, quanto que eu uso também para fazer viagens e tudo mais. Mas hoje eu quero falar para vocês, não é sobre a minha moto que eu vou falar. Eu vou falar para vocês sobre a melhor moto para você que está começando, quer começar a viajar de moto e não quer gastar muito, quer uma moto assim de baixa cilindrada. Vou falar para vocês qual que é a melhor moto para você estar viajando hoje, para você poder estar começando. Você quer saber? Fica nesse vídeo aí, roda a vinheta e vamos dar uma conversada sobre isso. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Alex Neres aqui na área. E hoje eu quero falar para vocês uma opinião minha, qual que é a melhor moto para você que quer começar aí a fazer suas pequenas viagens, né? Quer até mesmo uma viagem de médio ou grande porte, mas não quer gastar muito, também não quer pegar lasanha, não quer pegar moto velha de alta cilindrada, que com certeza vai te dar problema dependendo de onde você pegar, certo? E não, ao contrário do que o pessoal da Shinerai fala, que fala que eu sou patrocinado. Não, eu não sou patrocinado pela Honda. Tanto que a moto que eu vou falar hoje não é uma moto da Honda. A moto que eu vou falar, que é a melhor moto para você começar, é justamente a Yamaha Lander. A Lander 250, isso mesmo, o Landão aí, que é uma moto que muita gente gosta. E eu vou dizer para vocês 5 motivos pelos quais essa moto ela é uma moto perfeita para você que está começando aí, quer começar como moto viajante. O primeiro motivo que eu quero dar para vocês é que ela é uma moto barata. Mas vão falar aí que ela tá chegando perto dos 30 mil, nova, que moto no Brasil é um absurdo. Gente, moto no Brasil sempre foi caro e não tem como a gente fugir disso. Claro que nos últimos anos deu uma aumentada e realmente a situação ficou um pouco mais complicada. Mas ela é uma moto muito barata, você não precisa comprar o modelo 2025, é aquele modelo que causou aquela polêmica toda com aquele farol meio esquisito, né? Mas se você pegar, por exemplo, os modelos 2022, 2023, 2024, que praticamente não teve mudanças, né? É uma moto que você pega aí na casa perto dos 20 mil reais, 22, e você vai pegar uma moto muito boa, uma moto que já é de 250 cilindradas, tem um motor aí, se eu não me engano, ele possui 22 cavalos de potência, o que para uma viagem que não exija muito, ele já vai te atender perfeitamente. E é uma moto que ela você compra ela hoje, mas se amanhã você precisar vender, você não vai ter tanta perda de valor. É uma moto que a desvalorização dela também não é ruim. Então, uma moto que vai te... a questão do custo-benefício dela é uma moto realmente muito boa, né? O segundo motivo que eu quero falar para vocês é a versatilidade. Como vocês sabem, a Lander é uma trail de baixa cilindrada, mas que ela é uma moto alta, que ela tem a suspensão muito bem acertada, tanto para a cidade quanto para o off-road. Por exemplo, se a gente pegar a Honda ela segmentou. A Honda ela colocou a Saara para um deslocamento mais de asfalto e colocou a Tornado para um deslocamento mais off-road. Coisa que a Yamaha fez no passado, lá no começo dos anos 2000, quando ela lançou a XTZ 225, que era mais voltada para o off-road, e tinha a TDM 225, que era mais voltada para o motard, mais voltada para o asfalto. Por sinal, ela era feia de doer, tanto que ela não durou, enquanto a XTZ, né, a XTZ 225 evoluiu até chegar na Lander hoje, né? E a Lander, ela já consegue você consegue ter uma moto confortável para os dois tipos de ambiente. Então ela tem uma suspensão bem acertada que vai pegar bem as irregularidades do asfalto. E ao mesmo tempo, se você quiser pegar uma estrada de terra, um caminho que tenha um piso um pouco mais complicado, a Lander vai te atender perfeitamente. É uma moto que ela é muito versátil quanto a isso, né? Ela consegue atender todos os tipos de público. Claro que tem aquela questão, é uma moto alta, então para quem é baixinho já é um pouquinho mais difícil, principalmente na hora do embarque ou na hora de parar, né? Mas isso não tira nada o mérito da moto ser uma moto versátil. A terceira coisa que eu quero falar para vocês é uma moto bastante econômica, né? O motor dela já é um motor que já é conhecido, também é usado na FZ25, né? Na Phaser 250. E é um motor que ele tem essa elasticidade de dar um desempenho bom numa viagem para você manter ali os seus 100 km por hora, 110, né? Não é, por exemplo, aquele motor que você tem na Royal Enfield, na 411, na Himalaia, que é um motor que você tem bastante dificuldade de manter ele acima de 120 km por hora, né? Mesmo com o remap que a Royal fez, ainda é um motor que ele não oferece tanto desempenho assim, é um motor mais de baixa.
Enquanto a Lander já oferece um motor que, ao mesmo tempo, ele tem um desempenho melhor, mesmo tendo menos cilindradas, e ao mesmo tempo é um motor muito econômico. Então é uma moto que você consegue ali fazer mais, por exemplo, já vi relatos de que chega perto dos 30 km por litro, dependendo da sua condução. Claro, se você enrolar mais o cabo, vai chegar ali perto dos 23, 24, 25 km por litro. Então, o que isso vai gerar? Vai gerar que você tem um motor que você consegue percorrer muitos quilômetros, você consegue planejar melhor a sua viagem, e isso vai atender você em muitas estradas aqui do Brasil, estradas, por exemplo, você tem intervalos muito grandes entre um posto de gasolina e outro, né? Para o deslocamento urbano, melhor ainda, se você usa a moto para trabalhar, você consegue ficar, dependendo assim do seu trabalho, você consegue ficar a semana inteira sem você precisar reabastecer. Quarto ponto que eu quero falar para vocês, manutenção. Yamaha, assim como Honda, a gente não precisa nem falar. Tem uma rede de concessionárias enorme em todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Então você é bem atendido, e como é uma moto que vende muito, dificilmente você vai ter uma peça que você vai chegar lá, pô, essa peça não tem, tem que demorar 30 dias para chegar. Dificilmente isso vai acontecer. E como ela é uma moto que o motor dela também é usado na Phaser 250, é um motor que dá pouquíssimo problema. A manutenção é muito fácil e a manutenção é barata, né? Claro, toda moto ela exige que você tenha os cuidados necessários, né? Fazer a manutenção não é fazer manutenção corretiva, é fazer manutenção preventiva também. Fazer as revisões corretamente. Se você não quiser fazer na concessionária, faz com o seu mecânico de confiança, né? Para você manter a sua moto aí em pleno funcionamento no que diz respeito a motor, troca de óleo, troca de filtro de ar, suspensão, né? Principalmente os garfos e tudo mais, né? Você sempre manter a sua moto em bom estado de conservação, né? Mas quanto a isso você não vai gastar muito, é uma moto que não vai te dar despesa. Se você tem um modelo que não tinha ainda o farol de LED, melhor ainda, que vai ser, se você ocasionalmente sofrer um acidente e quebrar o bloco óptico halógeno, ele é bem baratinho. Agora, se você já tem dos modelos mais recentes, né, você já vai gastar um pouquinho mais, porque o farol de LED ele é um pouco mais caro, né? O pessoal até fala, mas o farol é de LED, mas a seta ainda é aquela halógena feia. A Yamaha faz isso de propósito, né? Justamente porque se você levou a sua Lander para um off-road, acabou caindo e quebrou a seta, qualquer motopeças tem, né? Então, moto de manutenção muito barata. E o último ponto que eu quero falar para vocês, por que a Lander é a moto ideal para você começar com viagens e tudo mais, é uma moto que tem uma gama de acessórios enorme. Então, por exemplo, primeira coisa que muitas pessoas falam, né, que, por exemplo, muita gente costuma viajar, coloca um baúzinho traseiro. Então, você pode colocar, ela tem lá o suporte para baú, só que a Lander, lembrando, vai colocar baú, reforça o chassi para que ele não trinque. Eu já vi muita gente reclamando que a Lander trinca o chassi pelo fato de colocar baú, e você força um pouco mais. Então faz aquele reforço, colocou o reforço, isso vale tanto para Lander quanto para Tenere, certo? Colocou o reforço, você não vai ter problema. Então você tem lá o suporte de baú traseiro, você tem o suporte de baú lateral, certo? Então você já consegue colocar ali 3 baús se você quiser. Se quiser colocar uma bolha para se sentir mais confortável, você tem. E ela já é uma moto muito econômica, mas se você quiser ter mais autonomia ainda, até um tanque de combustível maior, né? Eu vou colocar aí na imagem para vocês esse tanque aí da Geely, que ele é um tanque de 25 litros próprio para Lander. Então você imagina uma moto que, dependendo do trajeto, pode fazer até 30 km com litro. Tá, não, eu não vou ser tão otimista assim, vou colocar 25 km com litro numa viagem. 25 km com litro vezes 25 litros, você vai ter uma autonomia de 625 km. Então, olha só, para quem vai fazer, por exemplo, uma BR-319 lá no Amazonas, você tem aquele trecho do meio lá entre Careiro Castanho e Realidade, que é o maior trecho sem postos de combustível em todo o país, são 579 km e você consegue fazer esse trecho só sem precisar de combustível suplementar, né? Então, é uma coisa muito bacana, você tem muitos acessórios, então você tem o protetor de carenagem, você tem também o banco conforto e todos esses acessórios, não basta só ter, todos esses acessórios são muito fáceis de achar. Então você consegue equipar a sua Lander muito fácil, você consegue deixar ela pronta para viagem, né? E é uma moto que, igual eu te falei, tudo isso, a versatilidade, você vai ter uma moto muito equipada e que vai te atender em todos os públicos. Por isso, na minha opinião, a Lander é a melhor moto para você começar
com mototurismo, com você fazer viagem de moto. Se você quer uma moto de baixa cilindrada, a Lander hoje para mim é a melhor opção. Certo? E isso também vale para o modelo 2025, tá? Todas essas características que eu falei se aplicam para o modelo 2025, tá bom? Gostaram, galera? Então deixa o seu joinha aí. Se você tem uma Lander, comenta o que você acha da moto, o que você vai estar comentando aí da moto, pra gente abrir uma discussão, né? Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreva no canal e pra gente continuar fazendo o nosso trabalho aí, falando sobre motos e falando tudo que envolve o universo de duas rodas, tá bom? Abraço, pessoal. Até mais.